Olá, esse evento faz parte da agenda do mês de março do Grupo Mulheres do Brasil, Núcleo Belo Horizonte. O Grupo Mulheres do Brasil é um grupo político suprapartidário e foi fundado em 2013 pela Luísa Helena Trajano. O nosso propósito é transformar o nosso país através do protagonismo feminino. Hoje, somos quase 125 mil mulheres inscritas. Estamos em 155 núcleos, sendo 113 no Brasil. Estamos presentes em 42 países e temos 21 comitês, com várias causas. Você quer fazer parte do Grupo Mulheres do Brasil? Se inscreva no nosso site www.grupomulheresdobrasil.org.br. Aqui em Belo Horizonte, nós somos 3 líderes: Cris Ávila, Fernanda Andrade e eu, Dalva Domingos, empresária e atualmente proprietária da Agora Express, uma empresa de transportes de cargas urgentes. Além disso, eu participo como articuladora no Grupo Mulheres do Brasil Nacional com o tema Letramento Racial. E estamos aqui hoje para um bate-papo muito interessante. Como ser feminina no mercado de trabalho. Bem, e para compartilhar com esse nosso bate-papo, eu vou convidar Cris Chaves para estar conosco. Cris, por favor, seja muito bem-vinda e se apresente. Obrigada, Dalva. Um prazer estar aqui compartilhando com vocês essa pauta tão relevante no mês de março, que é o mês internacionalmente dedicado à pauta feminina, onde a gente para comemorar, para celebrar as conquistas até aqui e ainda planejar muito o que vem pela frente. Eu também faço parte do Grupo Mulheres do Brasil, sou mãe, avó, psicóloga de formação e sou executiva na Localiza por mais de 2 décadas. E na minha gestão, nesses anos todos, é recheada de bons casos e desafios da feminilidade. Imaginem, com todos esses anos, quantos desafios que tive e muitas vezes até tendo que bater na mesa para ser ouvida. Isso há mais de 20 anos atrás, quando os caminhos ainda não estavam tão bem pavimentados. E nas conversas com a Ana Teles, que é a nossa convidada, acabamos esbarrando em várias coincidências das nossas histórias, vivendo em ambientes masculinos e quantas vezes o feminino ali adormecido gritava por seu lugar. Nesse bate-papo, nós vamos aqui receber Ana Teles, que é uma explosão de energia e uma garra de uma mulher, que culminou no lançamento do seu livro este ano, que é Seja Feminina no Mercado de Trabalho. Convido a vocês a se emocionar e dar boas gargalhadas conosco. Queria, então, primeiro que Ana se apresentasse. Venha conosco, Ana. Cris, muito obrigada, muito obrigada. Eu acho que a sua apresentação foi mais do que suficiente. Eu me sinto honrada por ela. Trazer alegria, trazer leveza para as pessoas é a minha forma de viver. Então, vocês estão falando com uma mulher realizada, feliz, preta, com um turbante preto, com um sorriso largo, porque se encontrou como mulher. E essa alegria é a alegria que eu pretendo e quero muito que cada uma de vocês vivencie. Eu sou uma realizadora de sonhos por meio de planejamento financeiro. O que me credencia a ser isso são 2 graduações, 2 pós-graduações, uma prosa muito boa com pessoas magníficas como Cris, Dalva e tantas outras mulheres da minha vida que me ajudaram, me formaram. E também, né, tendo muito dessa complementariedade do homem. Então, estou muito feliz por estar aqui e obrigada por essa oportunidade e também por essa apresentação linda.
Estamos juntas. Então, Ana, começa contando para nós como que tudo começou. Conta-nos um pouco quais foram esses grandes impulsionadores na sua história, essa história tão intensa. Olha, Cris, eu comecei a trabalhar muito cedo, graças a Deus, não por necessidade, mas eu tinha uma curiosidade muito grande com relação ao mercado de trabalho. Eu queria sair para trabalhar, eu não me encaixava muito nas rotinas que estavam ao meu redor. Então, aos 14 anos, eu saí para trabalhar com a seguinte fala do meu pai: você está precisando de alguma coisa, minha filha? Eu estou te devendo alguma coisa? Você está te faltando alguma coisa? Então, existia essa necessidade do prover, né, masculino, e que o fato de eu sair para trabalhar trazia para ele um certo incômodo. Para minha mãe, existia só uma exigência: se as suas notas não forem iguais às que elas estão agora, você vai sair do trabalho. E assim, eu chegava com a minha nota 9 e aí eu tinha que justificar uma nota 9, né? Então, para mim, era sempre bastante desafiador já dentro de casa. E isso é muito bom. Esse nível de exigência me formou, né, como mulher. E aí eu comecei a trabalhar como balconista, logo em seguida me tornei vendedora. E aí uma coincidência com você, que você é das 4 rodas, né? E eu sou das 2 rodas. Eu entrei na Exatamente. Baimoto. Entrei na Baimoto como vendedora. Lá tinha um estilo de liderança que dava às pessoas que vendiam mais a oportunidade de chegar à supervisão e à gerência, e assim eu cheguei na supervisão, e assim eu cheguei na gerência. E aí, quando eu cheguei nessa posição, eu tinha 19 para 20 anos, e assim, os meus colegas de trabalho eram homens e tinham mais de 30 anos. Então, foi um mundo completamente diferente do mundo que eu vivia, porque eu tive uma infância muito bem vivida, com muitos homens, muitos meninos ao meu redor, que sempre me trataram muito bem, me trataram como princesa, como rainha, como menina, como mulher, como amiga, e isso era a minha base. Só que, quando eu cheguei no mercado, e esses homens, infelizmente, não me trataram da mesma forma, eu também, como você, bati na mesa e exigi respeito. E, nesse momento, eu não fiz isso como mulher. Eu coloquei uma força masculina, que era uma força que eu imaginei que era necessária para aquele momento. Eu usei da força física, da, da, do toque da mesa, do toque da mão, da fala, do posicionamento. Os meus gestos já não eram mais de uma menininha, nem de uma mulher. Uhum. E você já contou aqui algumas das primeiras conquistas, né? Que foi uma carreira muito precoce, né? Se tornando líder, se tornando gerente, se tornando supervisora, né? E aí, assim, que conquistas que você teve nisso que fez você querer continuar essa trajetória de sucesso, com os desafios, né, da masculinização? E o que que fez você querer continuar nessas conquistas? Olha, eu sou uma mulher muito processual, sabe? A minha mãe não permitia que a gente começasse alguma coisa e não terminasse. Então, se você começou, a exigência era terminar. E terminar melhor do que você começou. Então, Uhum. assim, eu nunca tive muitas dúvidas ou muitas possibilidades, assim, nem mentais, né? A gente honra pai e mãe de forma muito intensa na minha concepção de vida. Então, o que me levou a continuar foi essa voz de uma mulher muito forte, que foi minha mãe. Só que, assim, quando eu olho para trás hoje, eu percebo que existia, sim, essa questão do desafio, de você vencer por você vencer por outras. Na minha infância, eu tinha uma amiga muito parecida com você, Cris, e nós duas juntas, nós queríamos ser paquitas.
E aí, quando eu descobri que não seria possível para mim, naquele momento, eu quis ser juíza. E as pessoas não entendem essa transição de uma criança de 6 anos, parece confuso, né? Mas ser paquita me trazia a sensação de pertencimento, que era tudo que eu queria participar daquele meio. Ser juíza fazia com que eu conseguisse levar para todo mundo, para todas as pessoas, o mundo que eu queria para mim. Então, o mundo poderia ser melhor se eu, se eu conseguisse tirar todos os bandidos, tirar toda a maldade, e era essa a minha ideia de criança de ser juíza, né? E eu fui juíza dos 6 aos 16 anos, Cris. Então, assim, algumas pessoas até pensam, isso era tão certo na minha cabeça que as pessoas até pensam que eu me formei, eu tenho uma carreira jurídica e eu não tenho. E isso foi muito por uma questão de justiça. Então, sim, refletindo um pouco sobre agora, eu percebo que existia a voz dessa mulher forte, que foi minha mãe, mas também existia a responsabilidade de abrir caminhos, né? Como você fez para mim, num mercado tão competitivo. Eu sei que eu vivi muitas coisas cruéis até, mas eu tenho certeza, nossas conversas me trouxe aí também essa certeza de que para você também foi muito pior, né? Então, se foi ruim para mim, para você foi muito pior, e eu não posso permitir que a próxima geração sofra como eu. Então, é essa a realidade e a responsabilidade de todas nós como mulheres. Uhum. Essa tal masculinização acaba que a gente usa para poder ser uma defesa, né? E ser aceita nos ambientes. E isso acaba que começa uma mistura de identidade mesmo, né? Comenta um pouquinho aí o que você passou nessa masculinização. Olha, o primeiro ponto foi uma sensação de poder, né? Sim, eu comecei por uma questão de autodefesa, mas eu não conseguia conceber a força feminina. Então, eu precisava de uma outra força que eu só via no masculino. Então, a mulher não era poderosa. Por mais mulheres referências que eu tivesse, eu não via nelas o poder que eu precisava naquela situação. Então, sim, começou com uma situação de defesa, logo em seguida foi para uma sensação de poder. Eu gostava de abrir a ala, sabe? Eu gostava de chegar e ser temida. Se eu não posso ser amada, que eu seja temida. E essa sensação, isso aconteceu verdadeiramente. Eu tenho pessoas que confessam para mim que tinham muito medo de mim, que tinham muito medo de falar comigo. E outras que falavam que, assim, com você eu vou até para o lugar mais obscuro do mundo, entendeu? Porque tinham a certeza que eu aguentava tanta porrada, que eu aguentava tanta situação ruim, que comigo seria possível enfrentar qualquer coisa. Isso veio com uma sensação de bem-estar nesse primeiro momento. Só que nós não fomos feitas para isso. Nossa energia é outra. Nós temos uma outra fortaleza. A nossa intuição. O que eu perdi em todo esse processo é. Se eu tivesse colocado na balança, eu não teria feito esse processo dessa forma. Mas a gente luta com o que a gente tem naquele momento, faz o melhor com o que a gente tem. É essa a nossa possibilidade. Naquele momento era o que eu tinha. Mas hoje, fazendo a balança, entendendo esse poder feminino, não era necessário. Não era necessário me masculinizar tanto. Uhum. Além do que você tinha uma super capacidade técnica, né? E que acaba que essa tentativa de ser o que você não era violentava de certa forma, né? Fazendo com que ficasse tudo muito mais difícil na esfera do emocional, né? E como é que você Não, lidou com isso? Como é que você conseguiu sair disso? olha, eu não lidei com isso, sabe? Assim, você como psicóloga sabe muito bem o quanto que a gente foge desse tipo de situação. Quer ver esse tipo de situação, né? Principalmente quando você tem resultados que o mundo acha que é positivo. E eu tinha resultados, Estava sabe? dando certo, né, Ana? Certo.
Então, assim, eu tinha uma dor de cabeça, minha cólica não era vista, todas as minhas questões femininas tinham morrido, por exemplo. Eu não tinha mais intuição. Então, eu, como planejadora, lógico, eu sou uma mulher técnica, eu sempre estudei, mas lembre-se, eu tinha 19 e vim para 20 anos. Então, uma mulher nessa idade, ela tem muito aflorado, né, se ela estiver em equilíbrio, a questão da intuição. Então, a gente consegue ver além dos números, ver além das pessoas. Quando você perde essa capacidade técnica e comportamental genuinamente feminina, você tem que estudar mais, você tem que trabalhar mais para entender o óbvio, entendeu? Então, assim, para mim foi um processo de trabalhar 18 horas e achar que é normal, sabe? Trabalhar, não ver vários amigos começarem a se relacionar, noivar, casar, ter filhos e achar que isso tudo era normal, né? Então, quando os resultados financeiros começaram a não ser satisfatórios para mim, foi o momento em que eu vi que eu tinha um problema, mas até entender que esse problema era masculinização demorou muito tempo. Demorou muitos anos, assim. Eu tinha esse mundo cruel dentro do mercado de trabalho, e eu sei que isso não é possível hoje, mas na época eu separava vida profissional e vida particular. Então, na minha vida particular, eu tinha o meu pai, que me dava todo o colo, que me dava todo o aconchego. Então, acho que por isso que eu também suportei durante muitos anos, porque eu tinha essa válvula de escape. Então, eu tinha meu pai que me dava toda a atenção, eu namorava, então o meu namorado, ele também me trazia essa sensação de aconchego, essa sensação de bem-estar. Eu tenho os melhores amigos do mundo, então isso fez com que eu suportasse várias situações. Com a morte do meu pai, o casamento do meu melhor amigo, o término com meu namorado, e ainda assim, os resultados financeiros não satisfatórios foram o ápice de eu falar assim, não, alguma coisa está errada, mas eu não sabia o que era. E é legal que você conta que nessa fase, né, que com essa garra toda, com essa energia toda, que ela tinha que ser canalizada para algum lugar e meio foi tentada ser parada, né, mais ou menos isso. E aí você, sem medo nenhum, começou tudo de novo, né? E aí, como é que foi esse plano de começar tudo de novo, sem medo, sem preconceito? Saiu daquele emprego que você estava já em ascensão, mas para começar tudo de novo de uma forma diferente, né? Conta um pouquinho aí, como é que foi seu plano e o que teve que aflorar nessa mulher de garra aí para essa segunda fase? Olha, eu vivi vários altos e baixos, né, desde a Baimoto. E aí eu vivi outras empresas, eu fui sair, eu tentei várias formas, vários paliativos. Então, assim, quando foi constatado a depressão, eu já vivia depressão durante muitos anos. Só que eu não conseguia nem entender que aquilo era depressão. Quando eu comecei, a lágrima desceu sem que eu tivesse controle, foi um momento assim que eu falei assim, nossa, eu preciso realmente de terapia, que foi quando eu comecei o meu processo terapêutico, porque eu estava chorando sem saber por quê, porque chorar era algo que eu não fazia. Então, esse processo ele não aconteceu sem medo, Cris. Ele aconteceu com muito medo, com muita dificuldade. Se eu não tivesse pessoas ao meu redor, eu não teria conseguido. Eu tinha a sensação de que eu não merecia aquela situação, que eu não merecia o cargo de gerência, que eu não merecia o reconhecimento pelo meu trabalho. Eu passei a viver nos bastidores como consultora durante muito tempo. Então, assim, consultoria na empresa, via o problema, me falava o problema, eu resolvia,
Eu fazia todo o processo, ele ia lá e apresentava. Recebia por isso, estava de acordo com isso, porque eu não tinha capacidade para falar das empresas, para falar com pessoas. Eu não tinha essa capacidade, entendeu? Então, assim, aconteceram vários... Eu comecei a fazer pequenas ações e que culminaram em um momento em que falou assim, nossa, você é muito forte. Não, todas nós somos. Todas nós somos. A gente só precisa do incentivo ideal, sabe? Do momento ideal. A filosofia que eu estudava aos 14 anos fez sentido agora, sabe? A sociologia que eu negava durante muitos anos, agora eu conheci a Dalva e a Dalva está me mostrando um pouco mais sobre aquilo que eu lia. Se você me perguntar, eu consigo até falar de cor algumas falas, mas eu não vivenciava, eu não experienciava. E aí agora, com a maturidade, a gente consegue, com medo, resolver tudo. Ana, se permitir ser vulnerável mesmo com medo. Eu acho que essa é a nossa essência. Nós somos mulheres, somos vulneráveis e temos que a cada dia aprender a nos permitir esse sentimento de vulnerabilidade, que não é problema nenhum, sabe? Muito bem colocada essa fala, fantástica. Prossegue, Cris. E por falar em ancestralidade, né? Vambora. Falar nesse momento atual seu, falar de ancestralidade. E ancestralidade, para nós, mulheres negras, é falar da nossa herança, das pessoas que vieram antes de nós. E isso, como mulher negra, isso traz uma força. Como que está sendo esse resgate dessa herança ancestral para você, Ana? Dalva, está sendo muito boa e muito desafiadora, porque eu me descobri como mulher preta há pouco tempo. Eu me descobri, eu vivi um processo de negação muito forte, muito forte. Então, assim, o fato de ter reconhecido uma força que era uma força que já estava dentro de mim e eu só não acessava ela porque eu não queria, não, eu não tinha conhecimento, né? Não tinha habilidade, não tinha atitude. Hoje, para mim, reconhecer como sendo parte de uma história infinitamente maior me traz uma responsabilidade muito grande, mas também me traz uma calma muito grande, porque eu percebo que outras mulheres tiveram os mesmos desafios que eu, vivenciaram situações extremamente parecidas e tomaram decisões muito assertivas que me permitiram falar de forma um pouco mais tranquila, um pouco mais com mais possibilidades agora. E eu tenho que trabalhar para que isso aconteça para outras pessoas. Então, nós estamos aqui de uma forma que trazemos para outras pessoas várias possibilidades e, nesse processo, nós nos reconectamos com as pessoas que vieram antes de nós. Então, presente, passado e futuro se torna uma coisa só. E isso é muito lindo, assim, isso é poético, mas isso também traz riquezas, e eu falo de vários tipos de riquezas, mas aqui eu quero destacar a riqueza financeira. Porque quando você tem aí, hoje a gente fala muito sobre a questão geracional, né? De ter várias gerações dentro de conselhos, dentro de empresas. Gente, imagina ter várias gerações dentro de você. Imagina a riqueza de você ter várias gerações dentro de você. Obrigada. Imagina, né? Saber que nós somos descendentes de reis e rainhas. Né? Nossa! Então, assim, falar da questão, né, da mulher negra é muito interessante. A Cris vai falar para a gente um pouquinho sobre
sobre essa sororidade, né? Sororidade. E eu vou falar um pouquinho sobre a dororidade, que também é o inverso, mas é bem dentro do nosso universo de mulheres negras. Vai lá, Cris. Me faz muito pensar nas falas da Ana, assim, você traz a família, você traz os amigos muitas vezes nas suas falas, né? E também o tanto que estarem unidos. Você a tal da sororidade, né? Que tá uma mulher protegendo a outra e trazendo a outra. Você acredita e dá o poder a isso? Aquela velha frase, né? Que uma puxa a outra? Olha, com certeza, sabe? Com certeza. Mas eu tenho que ser fiel a algumas questões. Eu tenho amigas a vida toda. A minha vida toda eu tenho mulheres na minha vida. Estão todas me ouvindo? Perfeito. Só que eu também tenho a presença masculina muito forte, sabe? Então, essa questão de ter amigos homens também é muito importante para mim, entendeu? Então, sim, eu tenho amigas mulheres, mas a força feminina e a força masculina, elas são complementares e eu sou resultado das duas, entendeu? Então, sim, uma mulher puxa a outra, mas até fisicamente um homem consegue puxar duas mulheres. E uma mulher não precisa nem puxar, ela só de olhar, ela levanta um homem. Então, essa potência de ter feminino e masculino juntos é fantástico. Sim, fantástico mesmo. Cris, tá muda, Cris. O microfone está fechado, Cris. Acho que aí, pronto. Eu estava falando da complementariedade que ela cita, né, do homem e da mulher, principalmente isso no mercado de trabalho é super importante. Cada um sendo do seu jeito e nessa complementariedade. O ponto é ter o respeito e ter o limite, né, de atuação e não calarem as mulheres, como muitas vezes a gente ouve acontecendo, né? São muitas passagens nos bate-papos com a Ana, gente, e assim, são muitas frases, são muitas reflexões que ela traz. Eu queria que você comentasse um pouquinho do livro, né? Assim, só vamos fazer aqui um pouquinho da propaganda. Foi lançado agora, bem recente, o Seja Feminina no Mercado de Trabalho. E é de uma forma assim tão bacana e intuitiva a construção desse livro que eu acho que vale a pena a gente comentar um pouquinho. Conta para nós aí como é que foi a concepção em tempo recorde desse livro, Ana. Olha, eu gosto de dizer que foi esse tempo recorde, e realmente aconteceu. Eu escrevi um livro de 300 páginas em menos de 30 dias, sabe? E não foi só escrever, eu diagramei, eu escolhi a fonte, eu escolhi cada detalhe do livro, eu fiz a capa, eu fiz as artes, eu escolhi as fotos, eu editoriei, eu corrigi. E isso porque eu fiquei muito apaixonada pelo projeto. Foi um nível de paixão fora de série. Mas ele é resultado de muitas e muitas mulheres, muitos e muitos homens, muitas e muitas histórias. Ele foi só concebido em 30 dias, mas ele foi gerado a minha vida toda, e acho que até antes disso. Entendem? Então, assim, para mim, o processo, ele aconteceu... Para mim, foi um processo de cura. A escrita do livro foi, para mim, um processo de cura. E assim, dessa sensação de você ser mais, ter depois e fazer menos. Porque a gente fica numa loucura de fazer 1001 coisas para ter coisas desnecessárias e acaba não sendo. Então, cada parte do livro tem um significado, tem um código, tem uma mulher, tem um homem. Seja feminina, seja corajosa, seja próspera. É assim que eu começo cada capítulo. É assim que eu quero que as pessoas vivenciem cada situação do livro. São 11 capítulos que, para mim, foram capítulos que fizeram de mim a mulher que sou.
que é muito menor do que a mulher que eu sonho ser. Afinal, como filha de rainhas, né? Como uma mulher que é extremamente poderosa e traz aí uma herança de ser a pedra angular, né? de uma humanidade, porque tudo começa por nós, tudo começa por nós. A responsabilidade disso é muito grande. Então, sim, eu estou muito longe de ser a mulher que eu quero ser. Mas, gente, eu estou tão feliz com o que eu sou, mas eu estou tão feliz com o que eu sou, que se, assim, se a minha trajetória acabar agora, hoje, a única questão que eu vou me lembrar é se a minha confissão está em dia. Eu acho que tá. O resto tá tudo bem, porque se eu não me tornar a mulher que é a pedra angular de qualquer coisa, a matriz da humanidade, eu tenho certeza que eu abri caminho para que outra mulher faça isso. Então, eu estou em paz, entendem? Quero evoluir? Vou evoluir muito. Mas agora está ótimo, graças a Deus. Olha uma frase. Abrir caminhos, né? Apequenamento para a grandeza, para a potência da mulher. Olha que coisa profunda que Ana nos disse isso em algum momento. Eu estou aqui com o primeiro capítulo, né, do livro Seja Feminina e Será Poderosa no Mundo dos Negócios. Ser feminina não tem nada a ver com ser passiva, frágil ou incapaz. Ser feminina é incorporar no nosso dia a dia das vantagens que o ser mulher nos traz. Olha que lindo, gente. Né? A gente tem que celebrar esse ser mulher, aproveitando esse mês de março e celebrar cada dia mais essa essência, porque já está provado que uma empresa que a mulher é a gestora, ela trabalha tanto dentro da empresa como no entorno da empresa. Então, assim, é muito bom, Ana. Assim, um prazer estar com você, um prazer, Cris. E agora a fala é de vocês. Não, ainda tem mais uma final aqui que eu queria pedir para ela. Ela não contou, mas ela também é uma estudante, né, estudiosa da ciência da felicidade. Ela falou muito rapidamente aqui. Então, eu queria te pedir para deixar uma mensagem final aqui para inspirar mulheres e homens e de toda a diversidade aí que busca propósitos. Deixa uma mensagem final aí para nós, Ana. Olha, a frase ficou famosa por Aristóteles. Como é Aristóteles, eu me chamo Ana Teles. Aristóteles. Então, é um parente distante meu, entendeu? Ele disse o seguinte: a única razão para a gente estar vivo é para que a gente possa ser feliz. Então, não existe nada no mundo que a gente faça para que a gente... Tudo que a gente faz é para ser feliz. Então, se você não está fazendo aquilo que te faz feliz, você não está sendo humano. Você não está sendo humano. Então, assim, eu peço a você, nessa era da inteligência artificial, que você se humanize. E se humanizar é ser feliz. E ser feliz é servir. E servindo, a gente salva o mundo, que é exatamente isso que a gente precisa fazer. Que lindo! Muito, muito, muito bacana. Muitas mensagens, dá vontade da gente continuar aqui. Eu queria deixar aqui só algumas palavras que você deixou como marca aqui, né, nesses encontros que a gente teve. Primeiro, a sua alegria, né, que eu acho que tudo que você traz com alegria, com um brilho nos olhos e com esse sorrisão, como ela mesma se define. Outra é a resiliência, né? Olha quantos desafios e quantos obstáculos você sai igual fênix, né? Cada vez melhor ali de cada uma delas. Outra, uma elegância nas palavras, nas conduções e com uma proximidade muito grande.
muita determinação. E aí tem algumas passagens que ela fala que ela já quis ser santa também, né? E por que não, né, Ana? E aí, por fim, eu acho que é uma palavra que muitas vezes a gente vê como desgastada, mas que você coloca de uma forma que talvez seja um segredo para muitas das relações, principalmente no trabalho, que é a empatia. E você fala disso também, né? Que quando ela começou a escrever esse livro, que você via cada uma das pessoas daquilo que você estava escrevendo. Talvez por isso que tenha saído de uma forma tão completa, né? Porque estava cheia de amor e cheia de empatia aquilo ali. Então, assim, foi muito bom estar aqui com esses minutos. Eu queria mais vários deles para a gente poder falar de muitos outros e teremos outras oportunidades. Então, por enquanto, eu queria muito agradecer, deixar aí com a Dalva para encerrar e depois deixar você aí para poder fazer a palavra final aí conosco. Muito obrigada, Ana, até agora. Obrigada, Dalva, por estar compartilhando aqui juntas. Obrigada, Cris. Ana, assim, eu falei isso com você, foi um prazer. Eu acho que a gente ganha presentes na vida, né? E a gente tem que ter essa consciência que aqui a gente é um instrumento que é guiado por um ser maior. Então, assim, eu desejo para você, para a sua vida, para a Cris e para todo mundo que está nos escutando, que sejam surpreendidos com os de repente de Deus. É só isso. Gratidão. Muito obrigada. Obrigada, Ana. E onde adquire seu livro? Gente, pode me procurar nas minhas redes sociais, tanto LinkedIn quanto Instagram. LinkedIn é Ana Teles, você me localiza. Também no Instagram é Ana Teles _oficial. Também tem um site que é anateles.com.br. Eu quis economizar, tá? E o meu Ana Teles é com economia de caracteres. É o mínimo de caracteres que você conseguir escrever. Tá bom? Muito bom, muito sucesso. Tá aí que a gente possa continuar aí trazendo mais mulheres e construindo mais aí esse mundo que é bom para todos. Obrigada, gente. Obrigada, Ana. Eu que agradeço imensamente. Um abraço, pessoal. Beijo, gente.